Então, a gente vai abrir agora, né, uns 10 minutos para a gente poder conversar, questões, perguntas aqui para os nossos convidados, nossos palestrantes. Então, está aberto aí. Não sei se a gente vai disponibilizar um microfone, né? Aí, está aí, na plateia. Por favor. Som. Obrigado, irmão. Acho que não vai precisar, não. Ninguém vai perguntar nada. Não, fecha. Não vai perguntar nada, não. Pode ir. Boa noite. Meu nome é Eliezer. Queria fazer a pergunta para o reverendo Carlos Piacenti. Dentro de um contexto de cuidados paliativos, a ação de um capelão cristão, evangélico, como mostrar para aquele paciente que o cristianismo ele é mais do que uma cosmovisão? É um grande desafio, porque aí você está realmente caminhando para a evangelização. Eu acredito que nós podemos trabalhar com o elemento de cosmovisão sem maquiar o cristianismo ou maquiar a evangelização, mostrando que nós temos a oportunidade e a necessidade de escolher uma cosmovisão que faça sentido. Agora, é claro que quando você parte disso para fazer uma afirmação categórica sobre a salvação em Cristo, aí é evangelização. Eu acho que você deve fazer isso. Eu sou a favor. Eu acredito que nós temos que ter coragem de usar a nossa liberdade. Eu tenho a liberdade de falar para outras pessoas sobre Cristo. Esse foi um grande benefício da reforma. Agora, se você for trabalhar dentro de um hospital, discutindo cosmovisão cristã, eu acho que é um bom caminho também. Tá? Mas respondi sua pergunta? Então, eu acredito nisso. Eu acredito que há uma diferença entre evangelização e a apresentação de uma cosmovisão. Você está trabalhando com a pessoa com categorias diferentes, tá? Espero que tenha respondido. Mais alguém? Aqui, ó. Aqui, ó. Boa noite. Pensando um pouco no conflito ético como profissional de saúde, porque o capelão deve ser considerado um profissional de saúde, eu vou fazer essa pergunta para quem se sentir à vontade para responder na mesa. Diferenciar proselitismo de evangelização. Quer responder, pastor? Não, proselitismo e evangelização se misturam, porque evangelizar visa isso. Eu acho que o que você está pensando é o seguinte, vamos ver se eu entendi, tá? O que você está pensando é como apresentar as coisas sem correr o risco de ser acusado de proselitismo. A gente tem receio disso, é isso? Bom, quando nós estamos no ambiente, no espaço público, sim, eu estou colocando aqui diante de vocês uma inquietação que eu acredito que a maioria de nós todos, independente da religião ou do nível de espiritualidade que tem. Não se trata de tentar camuflar uma situação para parecer que está sendo, que está levando ali o evangelho de uma maneira, ou qualquer outro bojo religioso, qualquer outro conteúdo. Porque fica muito perigoso utilizar de um tempo de fragilidade do paciente, de extrema carência, de grande debilidade, e há pessoas e há formas de se apresentar e de se lidar com o paciente, especialmente que é o nosso trato, que é cuidados paliativos. Então, quando há um envolvimento espiritual, pode-se apresentar a palavra de Deus ou apresentar o conforto espiritual de uma maneira
que a pessoa se sinta realmente conectada com Deus, né? E o Evangelho é um caminho para isso, né? É o caminho. Aliás, nós somos do caminho, né? Mas eu já experimentei uma vez uma circunstância de uma pessoa discutindo com um paciente bastante grave e de uma maneira foi tão aviltante como ser humano. E foi tão sério isso que essa pessoa levou o paciente a uma crise de descompensação muito severa, sabe? E ele já estava bastante rebaixado. Então, qual é a nossa responsabilidade? O que é que vale mais? O que é que pesa mais? Tem uma palavra que, infelizmente, assim, eu não consegui ainda trazer, né, achar na Bíblia, pelo menos nas linguagens que eu já li, mas o Evangelho é todo permeado, e Jesus, na lida dele, foi todo permeado por respeito, né? E essa palavra é muito cara para nós de cuidados paliativos. Então, como levar o Evangelho não é camuflando, não é parecendo não ser, né? É ser, mas de uma maneira autêntica, uma maneira séria, uma maneira respeitosa e uma maneira assim que o próprio Jesus faria. Ele sentou com pecadores, ele se envolveu na lida no dia a dia. E o hospital é um espaço público, e nós somos tão pecadores. Como diz Lutero, né, aquele que evangeliza tem que se sentir assim, é um menino que vai na venda do pão, né, para levar o outro que também está com fome. Então, essa noção de respeito e de estar próximo, né? Essa é a preocupação. Para que o hospital não vire um lugar, uma arena de debates entre religiões, e eu puxo para cá, você puxa para lá, que nesse andar eu vou, nesse outro você não vai. E isso, infelizmente, acontece nos espaços. Acho que você já respondeu, precisa ter respeito, Horas. Agora, imagina a gente aqui, nós temos o mesmo problema. Nós somos um espaço público e uma universidade cristã. E nós temos procurado mostrar a nossa confessionalidade, e eu tenho certeza que os nossos professores se sentem tranquilos a respeito disso. Então, o que você precisa fazer, eu acho que todos nós precisamos fazer, é ter convicção do que é a verdade. Não precisa entrar em discussões, porque a própria Bíblia proíbe. Paulo não falou isso para Timóteo? Então, um cristão verdadeiro, ele vai compreender os melhores caminhos. Agora, é fato que ele vai sempre ter que se posicionar a respeito daquilo que ele entende que é verdadeiro. Mas, sem sombra de dúvida, respeito é necessário, é fundamental, tolerância, compreensão, e a palavra temperada com sal, como diz Colossenses, na hora certa, da maneira certa. Mas você já respondeu a pergunta. Alguém quer falar aqui? Por favor. Fala, doutor. Acho que alguns dos aspectos a gente vê que a visitação religiosa ela é voluntária, né? Ela não acontece porque eu vou arrombar a porta de um quarto, né? Então, normalmente o paciente expressa o desejo, você se identifica, né? E acho que isso já é um bom começo, né? Então, durante a nossa prática, eu falando não como médico, mas como visitador hospitalar, a gente entra no quarto, se identifica, pergunta se é um bom momento, se existe interesse, e aí sim você vai prosseguindo. E quando existe esse respeito e a demonstração de uma compaixão, nosso objetivo não quero ser mal interpretado no que vou falar, mas assim, a gente cresce na igreja que a gente tem que ganhar almas para Cristo a qualquer preço. E acho que não é bem essa a nossa filosofia. A gente entende que dentro dessa cosmovisão da reforma, nós somos instrumentos de Deus e nós não vamos o resultado não cabe a gente. Né? Então é a nossa visão. Quando você está isso bem resolvido, você não vai comprar nenhuma briga desnecessária. Só complementar, só mais um minuto. Enquanto você falava, eu vinha pensando, né, principalmente na experiência, me parece que o Evangelho é encarnacional, né? O prólogo de João diz que o Verbo se fez carne. E muitas vezes a gente quer trabalhar
nas várias instâncias sociais, na arena pública, ao contrário, o tempo todo fazendo um evangelho desencarnado. Ou seja, a gente quer tornar a carne palavra e ficar no nível das ideias, no nível da palavra, e a carne fica ali. Eu lembro quando nós fazíamos aqui no Hospital das Clínicas, trabalhávamos pela manhã com as crianças, assistenciando, fazíamos um culto com ela, e depois nós íamos para Ribeirão Pires, onde tinha um lugar onde os pacientes ficavam tetraplégicos ou que a família abandonava, e eles ficavam lá em Ribeirão Pires. A gente saía do HC cedo, fazia o trabalho amanhã, e lá pelo 1h30, 2h, chegávamos em Ribeirão Pires. A carência era tão grande, a falta de afeto, de amor, que nós ficávamos horas lá, tocando violão, conversando, batendo papo, e na hora de ir embora agarrava, disse, fica um pouco mais. Sem necessariamente um discurso inflamado, sem necessariamente pôr o dedo no nariz e dizer você vai para o inferno, e sem necessariamente dizer qualquer outra coisa, a não ser essa solidariedade, né? Olha, os seus parentes esqueceram de você. Eu não estou te cobrando nada, eu estou aqui simplesmente por tal. O que você quer? Ser ouvido? Você quer cantar? E, principalmente, canta mais uma. Muitos, eles não falavam muitos, outros vinham com tetraplégicos, e ela está lá perto. Eu acho que é uma mensagem que fala por si só. Então, acho que nós não podemos jamais desplugar, né, da carne, desse verbo, dessa ação, desse logo, que encarnou, andou, teve empatia, se solidarizou com a dor do outro, chorou junto com o outro. Eu lembro de uma vez que era só chorar. Chorei com aquela senhora, chorei, ela chorou. Eu não consegui nem orar, só chorar. Eu acho que ela entendeu. Então, fugir à tentação da desencarnação, resistir a essa tentação de ir para o mundo das ideias e não voltar mais. A gente pôr o pé no chão.